Era pra ser. Eu acho que essa cultura que os meus pais tiveram de sempre estar reformando, sempre estar com revista e tal, né? A gente visitava muitas mostras de decoração. Sim. Então, acho que veio um pouco disso. Era a sua realidade ali, né? Tava envolvida. E esse amor pelo belo, pela estética também, né? Faz sentido. E agora, assim, você me contando faz muito sentido, né? Você juntou as duas coisas, as duas paixões. Nem me fale. Mas eu Lu. quero saber como que isso aconteceu. Porque imagino que durante a faculdade isso passava pela sua cabeça. Não, Elô. Inclusive, porque assim, ninguém fala de arquitetura equestre no Brasil, né? Não. Ninguém fala que precisa ter um conhecimento específico para projetar para cavalos. Sim. Então, assim, eu nunca nem tinha ouvido falar nisso na faculdade, nem cheguei perto de estudar algo nesse sentido. Tá. E aí, no meu último ano, que você faz, né, o trabalho de conclusão, eu queria fazer um aras. Tá. E aí, tá. nenhum professor queria que eu fizesse. Eu não sei por que eles tinham essa resistência, Lô. Porque eles falavam assim, não, faz um centro cultural. Ai, por que você não faz uma escola? Não, eu quero fazer um aras. Aí, eu lembro, e eram 5 professores, né, que orientavam a sala. A gente tinha, acho que uns 40 alunos na sala. E aí, uma dessas 5, eu falava, mas eu quero fazer um aras, mas ninguém quer que eu faça. Aí, ela chama Vera, minha professora da PUC. Sim. E aí, ela virou pra mim e falou assim, ai, Diana, você quer saber? É fazer aras que é sua paixão? É isso que você vai ficar feliz? Então faça, nem escuta o que eles estão falando. Vai lá e faça. Sim. Eu falei, ai, tá bom, Verinha, é isso que eu precisava ouvir. E aí, fui lá. Aí eu comecei a estudar, porque como, por exemplo, os outros alunos que faziam centro cultural, escolas, eles tinham muito repertório. Tem muitas referências aqui no Brasil disso, né? E de arquitetura pra isso. Tem bibliografia, isso é fácil acessar pra ter referências. Isso, tem muito material. Sim. E aí, sobre a arquitetura, nada. Não tinha nada, assim. Eu tava num marasmo, né? E aí… E você sabia que existia em outros lugares, em outros países, algum estudo? Ou foi algo que despertou aqui e eu nem sei se tem referência? Eu descobri, eu não sabia até então. Eu descobri sobre isso no TFG. Porque aí eu comecei a buscar loucamente, né? Eu falava, eu preciso procurar, né? Eles falam projetos correlatos, né? Que são projetos… que você se inspira neles, né? Olha, então, esse tipo de cobertura que o arquiteto usou aqui, eu usei igual ou semelhante, né? Essa termoacústica, ou ele usou uma estrutura metálica que funciona melhor por causa disso. Tá. Então, você tem que ter várias referências pra montar o seu conceito dentro de tudo ali que você pegou. Entendi. E aí, foi aí que buscando essas referências lá fora, né? Eu vi que era um tipo de arquitetura que era muito presente fora do Brasil. Porque até então, as referências que eu tinha, Lô, eram dos lugares que eu ia, né? Eu ia fazer provas, né? Então, fiz campeonato brasileiro, viajava e tal. Mas eu via que, assim… eu mudei várias vezes de hípica. Porque às vezes o meu professor, né, encerrava o contrato dele ali. Ele trocava e tal, e eu ia sempre junto com o professor. E aí… eu via que, nessa baia é melhor, é mais espaçosa. Naquele é mais escuro, é mais fedido. Naquele é assim. Então eu percebia essas diferenças, mas eu não sabia o que fazia ser aquele lugar diferente, um diferente do outro. Porque que um era mais mal cheiroso. Não existia um padrão, fato, né? Não, uma era de alvenaria, outra era de madeira. Uma era com a parte de abrir, correr, né? Cada um é de um jeito. Sim. E aí… então eu via que eles ficavam melhor em alguns lugares, pior nos outros, né? Aí eu via assim, putz, mas naquele lugar, o quarto de cela era longe da ducha, era tão ruim. Porque eu tinha que carregar todo o material e blá, blá, blá. Então você vai vendo essas questões funcionais também, né? Você e aí eu vai vendo. Vivenciava isso. Mas é muito você, tá? É uma visão… E você falando agora faz todo sentido. Só que é uma visão aí da arquitetura, né? Sim, e da sua curiosidade também. Muito legal. Verdade. Que legal. E aí, enfim… aí eu vivenciava, mas eu não entendia muito bem por quê, que não era legal, por que ficava melhor em um do que no outro. E aí, quando eu fui estudar mais sobre isso a fundo no TFG… que daí, como você falou, eu descobri que tinham esses escritórios lá fora que faziam exclusivamente projetos para cavalo. Que país, exatamente? Olha, tem nos Estados Unidos, na Europa, tem bastante escritório, Inglaterra, né, México. Tem muitos escritórios, assim, espalhados pelo mundo que fazem isso. Sim. E aí eu fui estudar, então tem uma literatura bem específica sobre isso. Tipo assim, como você projetar passo a passo.
E aí tem vários livros lá fora. E a gente não tem nenhum livro aqui, né? Está nos planos ali, num checklist de eu fazer um livro um dia. Precisamos. Mas aí eu fui estudar sobre isso, né? E vi que existia um padrão, existia algumas coisas que eram melhores e que não se usava aqui no Brasil. Por exemplo, iluminação natural. Putz, era um tema que lá fora eles falavam. Precisa ter, o cavalo na natureza, ele tá exposto ao sol. Ele precisa do sol para ter vitamina D, para se beneficiar, né? Porque a gente tá direto à pele do sol. Então, um pouquinho de sol que a gente pega, já tá ok pra gente conseguir a nossa vitamina. Os cavalos não, né? Eles têm pelo e tal. Então, umidade também, vai ficando muito úmido sem luz do sol. E aí eu falava, poxa, por que aqui no Brasil é tudo escuro e tal? E fui descobrindo que, né, talvez seja uma coisa cultural. Porque os primeiros clientes que eu falei, precisa ter iluminação natural. Não, mas vai ficar muito quente. Então as pessoas pensam, vai ficar quente, não vou colocar iluminação natural. Mas são princípios combinados, você tem que combinar iluminação. Não adianta você colocar em qualquer lugar uma iluminação natural, porque se pegar o sol da tarde, que é um sol super quente, realmente vai esquentar. Mas se você pegar um sol da manhã e voltar num determinado lugar, então você tem que saber fazer. Não é simplesmente ter sol ali dentro, você tem que ser o sol certo, na medida certa, o sol da hora certa e combinado com a ventilação natural. Então, enfim, fui estudando tudo isso. Tá.